Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Graças e paz a todos. É uma alegria estarmos juntos hoje, eu em específico, porque a minha saúde foi restabelecida. Eu agradeço profundamente todos vocês que se lembraram de mim em orações. Eu ouvi o que o Gui nos falou e ele inicialmente disse que eu só não venho quando não tem jeito mesmo. E domingo próximo passado foi assim, não tinha a menor condição, não conseguia ficar sobre os pés, entendeu? Eu estou tendo algumas crises que eu penso, uma espécie de crise estomacal. Começou em 2012, quando eu fiz uma viagem à Argentina. Lá eu descobri que eu não podia comer um determinado tipo de queijo. Nunca mais eu comi daquele, entendeu? Mas ainda assim, há uma determinada mussarela assim, que não me faz bem. Então, a partir de domingo próximo passado, também foi eliminado da minha vida, entendeu? Não tenho condição de sentir a dor que eu senti na primeira vez, que foi ano passado, foi em julho do ano passado, entendeu? Eu nunca senti uma dor tão lancinante na vida, entendeu? E aí, depois disso, se a minha memória não me prega peças, 2 outras vezes aconteceram, entendeu? E domingo passado foi assim. Então, não tinha condição, doeu, mas não como da primeira vez. E eu passei a noite em claro. Eu mandei a mensagem para os nossos irmãos do conselho, falei, olha, eu vou tentar dormir por 1 hora, ainda havia tempo hábil, para ver se eu consigo, mas nem dormir consegui. O que eu consegui foi dizer que eu não tinha a menor condição de estar aqui. Então, aí tomei alguns medicamentos e tudo, e na segunda eu já acordei melhor. Desde então estou bem, mas não quero jamais repetir a experiência. Então, sou profundamente grato pelas orações. Estou restabelecido e espero ficar assim até o final, né? Não é melhor assim, né? Dói, tá? Nossa, dói muito. Eu quero chamá-los e chamá-las. A gente, quando está junto, sempre presta atenção no que Deus está nos falando, a trilha que o Espírito abre. Então, sempre eu procuro permanecer nela. Então, nesse sentido, eu quero chamá-los e chamá-las para João capítulo 10. Abra comigo o Evangelho segundo registrou João. Você pode vir comigo para o capítulo 10. Disse que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Que é mais vendido, eu sei. Mais lido, suspeito. Entendeu? Suspeito. E dentre os livros do texto sagrado, sobretudo do Novo Testamento, o mais lido, disse que é João. Então, João, capítulo 10. Eu quero concentrar minha atenção com os irmãos hoje, nessa manhã, exatamente no versículo 10. Eu vou te dar uma panorâmica do que está acontecendo aqui nesse texto, para que a nossa compreensão seja maior. E para isso eu preciso do capítulo 9, entendeu? A gente está numa conversa que já dura anos, desde o primeiro dia que a gente começou a se reunir aqui, a gente tem procurado aprender aquilo que é imprescindível para a vida de uma comunidade. E a gente está exatamente na parte que a gente está discernindo o que significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Isso é imprescindível e essencial para cada um de nós, para que a gente possa viver bem. Afinal de contas, a gente vive inúmeros problemas exatamente pela nossa rebelião. Então, eu quero hoje conversar exatamente como é que a gente pode ter um caminho de resolução de tudo isso, e passa exatamente pelo discernimento do que significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Então eu vou orar, já vou orar inicialmente, e depois eu vou lendo partes do capítulo 9, vou ambientando todo mundo, de modo que a gente chegue no capítulo 10. Deus nosso Pai,
Nós queremos te agradecer pela oportunidade da reunião. Queremos te agradecer porque, assim como já foi dito, de fato, há inúmeros desafios para que a gente aqui esteja. E cada um deles foi vencido, e a gente reconhece que é a tua boa mão sobre nós que nos dá a possibilidade de nos acercarmos das Escrituras. Nessa hora, Pai, a nossa oração é tão somente uma, para que o Senhor possa nos equalizar e nos sintonizar, e que o Senhor também possa falar forte e firme ao nosso coração, como tem feito até então. Para tanto, suplicamos que o Senhor possa nos dar ouvidos para ouvir, e que a tua palavra para nós seja medicina. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Quando você observa o capítulo 9, a controvérsia toda acontece no 9 e vai desembocar no capítulo 10. Aliás, ela continua. Jesus passando, ele vê um homem cego de nascença, e esse passando aqui significa que Jesus está sempre no gerúndio existencial missional, ele está sempre em movimento. As aulas de Jesus, diferente das nossas, elas são sempre em progressão, ele está sempre caminhando, e é interessante saber que há um Deus que percebe as nossas necessidades. Então, diz o texto no verso 1 do capítulo 9 que Jesus viu um homem cego de nascença. E aí os discípulos fazem aquela pergunta clássica: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, há uma causa de efeito aqui, causa e efeito. Ou seja, se esse camarada está nessa desgraceira toda, alguma coisa foi feita para que ele nascesse assim. Então a questão é, quem pecou? Foi ele ou os pais? Aí a resposta magnífica de Jesus: nem ele nem seus pais, conjunção adversativa, mas foi assim para que nele as obras de Deus sejam manifestas. Negócio extraordinário, entendeu? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Jesus fez o que não se podia fazer e você vai perceber por quê. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Extraordinário. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este o que estava sentado e mendigava? Os caras ficaram com dificuldade de crer no que havia acontecido. É esse mesmo. Isso os vizinhos e os que os conheciam antes, quando ele mendigava. Uns diziam, aí já houve dissensão: é este. Outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. A bagunça. O cara sabia que era vizinho do cara, entendeu? Cego de nascença. Passou um tempo significativo você tendo relação com aquela pessoa. O cara é curado. Aí os caras olham e falam assim: é ele? Não, parece com ele. Não, sou eu. Já houve divisão. Verso 10. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Agora eles estão curiosos para saber como é que isso aconteceu. Ele respondeu: olha a paciência do cara. Observe, o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Interessante, né? Jesus, você sabe, ele é Deus. Precisava ter feito absolutamente nada disso, era só falar. Porque você sabe que Deus criou o universo todo com palavra, não precisava. Mas a questão é que cada um de nós, com os problemas que nós temos, precisamos de um comando de Jesus. O camarada é cego de nascença, está há muito tempo nessa situação. Quando Jesus disse para ele, fez o que fez, olha só, interessante, você vai descobrir que o dia que Jesus fez isso, verso 14, é um sábado. Sábado não se pode trabalhar. Então, Jesus, no contexto que ele estava, ele não fez isso aqui à toa, ele sabe o que ele está fazendo. Quando você, em Israel, tinha vontade de cuspir, se a sua boca estivesse cheia de saliva, sendo sábado, não pode, Fred. Entendeu? Você tem que com a boca cheia de saliva, aí você quer dar uma cuspidinha, você tem que achar uma pedra. Aí você cospe em cima da pedra. Por quê? Porque vai que você cospe no chão, em cuspindo no chão, chão é terra, entendeu? Vai que passa um pássaro, entendeu? Deixa cair assim uma sementinha sobre aquela terra que você cuspiu. Em estando ali umidificada pelo seu cuspe, vai que brota alguma coisa. É trabalho, não pode trabalhar. As ideias dos caras. Jesus, nesse contexto religioso, sabendo disso, imagina o olhar dele na cara dos fariseus assim: cuspiu no chão. Mano, aí o negócio já deve ter ficado tenso, cara. Aí ele foi lá e fez assim, ó.
Fazer isso aqui, na concepção religiosa, é lavrar a terra. Não pode também. Aí, para piorar, cuspiu, fez lodo, tudo verbo, aplicou no olho do cara, olha a lambança que ele fez. Agora vai você lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, que sou eu mesmo, lava-te. O que ele criou no cara? Expectação. Entendeu? Porque quando você está numa situação ruim durante muito tempo, você já não está nem aí para nada. É isso aí mesmo, que se exploda, deixa a vida me levar. Deixa do jeito que tá para ver como é que fica. Pegou a visão? Quando Jesus falou assim, vai lá no tanque e lava, alguma coisa aconteceu dentro do cara. Porque você pensa assim, o que pode acontecer se eu obedecer? Ninguém sabe. Quando você entra num caminho de fazer besteira, eu sei o que vai acontecer. Eu sei, vai dar ruim. Entendeu? Para não dizer outra palavra impublicável. Vai dar ruim. Todo mundo sabe que vai dar ruim, irmão. Agora, se você resolver obedecer a Deus a partir daquilo que você compreendeu, nenhum de nós sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque você pode ser surpreendido na sua obediência. Você não sabe. Você não sabe. Entendeu? Eu sei o que pode acontecer quando a gente faz besteira porque é previsível. Eu estou vendo isso acontecendo toda hora, os camaradas desobedecendo, eu estou vendo. É problema em cima de problema. Por exemplo, tem uma vez que deu vontade de falar para a pessoa assim, irmão, você está enrolado, hein? Você está com muito problema, mas a questão é o seguinte, o cara falou para mim, estou no fundo do poço, a vontade que Deus foi falar assim, para de cavar, para, entendeu? Porque aí já não está ruim, então, aí é o lugar de você pegar impulso para subir, é o melhor lugar, entendeu? Você já está no fundo, então você toma impulso e sobe, mas se você continuar cavando, aí você está dificultando o processo, irmão. Tá complicado, entendeu? Pegou a visão? Simples assim. Então, você precisa ter essas concepções acertadas. E aí, Jesus criou essa expectação, santa expectação. Não é expectativa, é santa expectação no coração do cara. O que pode acontecer se eu obedecer? O cara foi, lavou e voltou vendo, mano. Agora, aí começa. Aí tem os vizinhos e os que o conheciam. Começa a interrogá-lo. Ele, com a maior paciência do mundo, deu esse testemunho. Aí, verso 2. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não faço a menor ideia, não sei. Levaram-no, pois, aos fariseus. Aí começou o problema todo, meu irmão. Já estava ruim, olha a complicação que a religião traz. O que dantes era cego, verso 14, e era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse, a falta de paciência do cara. Já respondeu com toda a paciência do mundo, agora ele já começou a omitir alguns detalhes. Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Entendeu? Já não teve mais minúcia no testemunho. Verso 16. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Cara, como é que alguém pode falar um negócio desse, entendeu? Quando os camaradas se tornam, por exemplo, religiosos, eles se veem como detentores de Deus, a ponto de dizer quem é e quem não é. Os caras falaram que Jesus, olha isso, cara, este homem não é de Deus. E qual é a razão, pois, pela qual vocês dizem que ele não é de Deus? Porque ele não guarda o sábado, entendeu? Ou seja, é mais importante manter a nossa ritualística do que fazer bem ao ser humano. Então, quando há alguém que quebra os nossos parâmetros, a gente logo diz que ele não é de Deus. Diziam outros, divisão de novo, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, porque, mas tá, beleza. Se esse cara não é de Deus, explica para mim como é que ele faz um negócio desse. Como é que pode isso? Tornaram, pois, dizer ao cego, tu, pois, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, obviamente, religiosos, não creram a seu respeito que tivesse sido cego. Então, assim, é mais fácil achar que o cara não é cego do que dar crédito que realmente aconteceu isso, porque senão a gente está enrolado. E que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora vi. Então, vamos chamar seus pais. Olha que interessante. Perguntaram-lhe, pois, dizendo, este é o vosso filho que vocês dizem ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Resposta dos pais. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si. Já jogou a batata. Segura aí, meu irmão. E essa ideia aqui de que tem idade, é bem provável que esse cara tivesse mais que 40 anos. Por quê? Porque em Israel, enquanto você não tem 40 anos, você é chamado de criança, entendeu?
Entre 30 e 40 que a coisa acontece. Então, por exemplo, quando você tem 30 anos, você já está habilitado a exercer certas funções na sociedade. E quando você tem 40 anos, que você já é considerado homem. Então, é provável que esse camarada estava comportado nesse período de idade. Agora, observe os versos 22 e diante. Ele diz assim, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, porque já havia sido estabelecido, ou seja, combinado, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha que interessante. Então, os caras... O que acontece com os fariseus? Por que eles enchem a paciência de Jesus? Porque eles tinham o papel de identificar quem era de fato o Messias. E haviam, entre aspas, muitos candidatos a Messias em Israel naqueles dias. Então, de certa forma, Jesus era mais um. O problema de Jesus é que ele fazia aquilo que só o Messias podia fazer. Exemplo, abrir os olhos de um cego de nascença era um sinal que só o Messias podia fazer. Só qual é o problema? Era fácil. Se a concepção dos caras acerca do Messias estivesse certa. Era só falar, chegou, é ele que nós esperávamos. Só que o esperado Messias, que esses religiosos esperavam, não se parecia em absolutamente nada com Jesus de Nazaré. Então, para que aceitassem a Jesus como Messias, eles tinham que mudar os parâmetros, os paradigmas. Nenhum religioso está disposto a fazer isso, porque o nome disso é arrependimento, entendeu? Então, para salvar a religião, você já sabe o que fizeram com Jesus de Nazaré. Rejeitaram-no, entendeu? De modo definitivo, o cravando na cruz do Calvário. Verso 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que havia sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, ou seja, fala a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eu sempre pergunto, como é que vocês sabem? Nós sabemos, então todo religioso se arvora dessa maneira, de dizer quem é e quem não é, e o que não é. Respondeu-lhe, pois, e disse, se é pecador, eu não faço a menor ideia, eu não sei. Agora, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Traduzindo, isso aí é problema de vocês, entendeu? Vocês querem dizer que ele é, que ele... Eu não sei de nada disso. Entendeu? Mas eu sei qual era a minha condição e sei qual é a minha condição agora após o ato extraordinário que ele fez comigo. Tornaram, pois, a dizer, que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu, olha a falta de paciência, agora acabou, velho. Eu já vou-lo disse e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Agora é a pergunta clássica. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Guarde isso. Olha essa pergunta, olha o que acontece. Então o injuriaram, traduzindo para hoje, o esculacharam, entendeu? E disseram, discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Por isso que eu estou dizendo a vocês, desde o princípio, que saber o que significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré, para nós é essencial. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Olha a resposta do camarada, agora, do que havia sido cego. O homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, é a resposta dos religiosos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O que eles estão dizendo? Deus só ouve a gente, entendeu? Porque está dizendo assim, Deus não ouve a pecadores. Não, na verdade, Deus não ouve a ninguém. Deus só ouve a ele mesmo, entendeu? Deus não ouve a ninguém, exceto a si mesmo, porque a oração é, seja feita a tua vontade. Então, se eu e você, a gente fala o que a gente quiser, mas Deus só faz o que ele quer. E a pergunta que sobrevém toda vez que a gente pensa isso é, e que espaço tenho eu, então, quando falo com Deus? De pedir aquilo que ele quer. E como é que eu faço para pedir aquilo que Deus quer? Ore em nome de Jesus de Nazaré. Simples. Porque orar em nome de Jesus não é simplesmente algo que a gente recita no final da oração para saber que está terminando. Não. Significa que eu estou pedindo para que seja feito aqui e agora o que Jesus faria se estivesse em meu lugar aqui e agora. Então, eu ouso pedir em nome de Jesus. É isso que significa. 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego, disse o próprio. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam a ele e disseram, olha essa parte,
Olha como é que um religioso é arrogante. Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Entendeu? Então, suponhamos que estivéssemos em um ambiente religioso. É isso aqui que acontece com a gente. Chega um dia que você se torna insuportável, os caras mandam você meter o pé. Não aguenta. Entendeu? Os caras não te aguentam. Então, enquanto te aguentarem, você fica. Mas um dia eles vão amarrar sua lata. Entendeu? Por quê? Porque não há espaço em nenhum religioso para ter um coração ensinável. Não aceitam ser instruídos, vão permanecer no erro e vão morrer em seus pecados. Por isso disseram, você é todo ruim, se fosse na gíria. Você é todo ruim, quer ensinar a mim, meu irmão? Mete o pé. Aí nessa que aparece Jesus. Observe o verso 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E encontrando, se o encontrou é porque buscou, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Observe a pergunta e a resposta. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Observe a resposta do Senhor. Tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que vêm, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Observa isso. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Traduzindo, tomaram a carapuça para si. Entendeu? Disse-lhe Jesus, eu acho interessante como é que Jesus não tem dificuldade nenhuma de falar a verdade na nossa cara, assim, sem nenhum tipo de constrangimento. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. Agora sim, capítulo 10. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas por outra parte sobe, é ladrão e salteador. Ele deu continuidade à conversa. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Disse-lhes, pois, esta parábola, mas eles não entenderam que era que Jesus lhes dizia. Pausa. Por que Jesus fala com toda essa clareza? Pela segunda vez os caras não compreendem, por uma razão simples. Nenhum religioso consegue compreender Jesus de Nazaré, porque Jesus só pode ser discernido por um coração transformado. Então, por exemplo, nós temos toda a capacidade cognitiva de compreender o texto em português. Dá para fazer isso. Mas sem a ação miraculosa do Espírito Santo, a gente não consegue discernir a mensagem. Esse é um problema que a gente tem. Então, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão, observe agora o verso 10, onde a nossa atenção se concentra. O ladrão não vem somente a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Desse texto aqui, há muita coisa que a gente pode aprender. Eu separei algumas para hoje, porque o nosso tempo é curto, e há muito para se aprender. Por hora, eu já quero te chamar a atenção para uma quebra de paradigmas no que diz respeito à percepção equivocada que, às vezes, é muito propagada acerca de salvação. Por exemplo, qual é a consequência imediata, às vezes, quando a gente não tem uma percepção correta do que seja salvação? É que a gente se torna inoperante. Observe o que Jesus diz, sobretudo na parte B. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, em profusão, plena, na sua máxima expressão. O que acontece? Esse pensamento, por exemplo, que campeia de que a gente está sendo salvo para quando morrer para o céu, cara, isso é a pior coisa que poderiam ter dito. Por quê? Porque enquanto você está vivo aqui agora, você não faz absolutamente nada. Você não vive em plenitude. Por exemplo, sempre penso,
Comecemos, por exemplo, pelas crianças. Imagina, você chega para uma criança e fala assim, aceita Jesus para quando você morrer ir para o céu. Que sentido faz isso para a criança? Nenhum. Por quê? Porque na mente dele, ele não pensa que agora ele vai morrer para se preocupar com esse tipo de... Ele não tem esse problema, entendeu? Aliás, infelizmente, a nossa presunção não nos deixa, por exemplo, pensar a partir do texto que a Aline nos trouxe. Gênesis capítulo 3, verso 19. Visto que você comeu da árvore que eu lhe dissera não comesse, maldita é a terra por sua causa. Aí o texto segue, Deus dizendo assim, tu és pó e ao pó tornarás. Ora, se nós levássemos isso a sério desde a primeira vez que a gente ouviu, nunca mais a gente seria negligente com coisa alguma, nunca mais a gente desperdiçaria oportunidade. Por quê? Porque tem duas informações nesse texto, a nossa constituição e o destino. Eu só não sei, por exemplo, eu sei que eu sou pó, então não deveria ser arrogante, porque eu só sou pó. Já contei a vocês uma vez que a pessoa virou para mim e falou assim, quem é você para falar assim comigo? Ó, aí eu firmei o corpo, né, cara? Não estava sozinho, igual o Nani nos ensinou, Jesus é comigo. Falei, é isso aí, olha isso. Olha o cara me tentando. Aí eu tive que lembrar a ele o que nós éramos. Não somente eu disse, o mesmo que você, pó. Aí eu vi que o cara começou a balançar, eu falei, já não aguentou a pressão. Eu falei, o mesmo que você, pó. Aí eu quis incluí-lo para ele não passar mais vergonha do que já estava passando. Eu falei, no nosso caso, fui misericordioso, pó que fica em pé pela fé em Jesus de Nazaré. Você é diferente disso? Aí o cara, aí acabou tudo. Eu falei, ô, irmão, que isso? Tá louco? Quem é você para falar assim comigo? Eu falei, o mesmo que você. Pó que fica em pé pela fé em Jesus de Nazaré. O dia que ele cortar a nossa respiração, pode ficar tranquilo que nós tornaremos ao pó. Ponto. Simples assim. Tu és pó, ao pó tornarás. A questão é, quando e como? Não faço a menor ideia. Não faço ideia. Não sei quando e nem como. Pode ser a qualquer momento. Não sei. Então, não posso viver de qualquer maneira. Simples assim. Então, nesse sentido, a gente precisa estar sempre atento para isso, para que a gente discirna de fato o que é salvação. Porque esse pensamento de que salvação é para depois que morre, lança, por exemplo, para depois da morte um processo que deveria salvar pessoas para dentro da história. Uma coisa é você ser salvo, por exemplo, com medo de virar churrasquinho do capeta, entendeu? Que a galera, pô, o inferno é quente, olha essa ideia dos caras. Outra coisa é Deus te salvar para dentro da história, ou seja, você vai ter uma vocação, entendeu? Eu te salvei para você ser operante, para que você, em sendo quem eu te chamo para ser, você possa dar uma contribuição para a humanidade. Então, Cristo não nos salva, por exemplo, apenas para garantir um pós-sepultura de alegrias perenes. Pelo contrário, ele deseja que os seus discípulos experimentem no cotidiano uma qualidade de vida já contaminada pela eternidade. É isso que significa vida eterna. É uma vida que não pode mais ser afetada pelo tempo nem pelas circunstâncias. Independente do que aconteça, nós estamos bem. Não significa que nós somos negacionistas, que a gente vai negar a circunstância, a situação. Não, não, não. Pelo contrário. A gente sabe dar nome para cada coisa que acontece, mas essas coisas não nos afetam mais no sentido de definir, por exemplo, a nossa identidade. Traduzindo, há um dia em que o sofrimento bate à nossa porta. O dia que isso acontece, a gente não é do time que fala, por exemplo, pô, essas coisas aí estão acontecendo porque eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo, Deus está pesando a sua mão sobre mim. Não, isso é coisa de religioso. Não, mano. Está acontecendo isso porque essas coisas acontecem nesse planeta que é marcado pelo sofrimento. E essas coisas podem acontecer com todas as pessoas do planeta, inclusive comigo. A diferença é que, em acontecendo comigo, isso não me freia, isso não me define, isso não me para. Eu sigo em frente. Simples assim. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Traduzindo, todos os dias, o dia todo, independente do dia. Já disse uma vez, vou repetir porque é uma coisa boa. Corrie ten Boom foi uma sobrevivente ao Holocausto, ela disse, nós não precisamos temer aquilo que o dia traz quando nós conhecemos aquele que traz o dia. Sensacional, sensacional. É Deus que está no controle da história da salvação. E é interessante que, às vezes, infelizmente, se torna uma frase feita e não deveria, porque, de fato, Deus está no controle da história da salvação. Uma das maneiras que Deus tem de nos demonstrar que Ele está no controle é deixando-nos passar por situações que a gente vê que não tem controle de absolutamente nada. Pandemia.
Uma pessoa virou para mim e falou, rapaz, perdi o controle da minha vida. Aí você sabe, né? Eu não ando falando nada com ninguém, fico só na minha, falou comigo, aí eu estava com os olhos para baixo, quando a pessoa terminou de falar, eu olhei lá dentro do olho, aí a pessoa já balançou também, porque viu no meu olhar e falou assim, você não falou isso para mim não, né? Aí o cara falou assim, vacilei, né? Eu falei, e não foi pouco. Eu falei, irmão, a pandemia só demonstrou para você que você nunca teve controle de nada, você só tinha aparência de controle, mas como Deus é bom, te livrou dessa ilusão. Entendeu? Que você tinha ilusão de controle, mas só veio aí a pandemia para te mostrar assim, que você não tinha controle de absolutamente nada. Simples assim. Quanto mais rápido a gente discerne isso, melhor é. Então você percebe que Jesus tem uma proposta fantástica para nós. Ele diz que o ladrão somente vem para essa obra tríplice: roubar, matar e destruir. Algumas pessoas, ao longo do tempo, foram citando esse texto, coloca o diabo aqui. Tem diabo também, mas não necessariamente em primeiro lugar. Jesus está falando dos falsos ensinadores, entendeu? Então, todo falso mestre, se você der ouvidos para os caras, você vai ser roubado, você vai ser morto e vai ser destruído. Ao passo que Jesus faz a contraposição dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham na sua máxima expressão. Aqui, para a gente compreender isso bem, a gente precisa discernir o que Jesus não é. Por exemplo, Jesus não é um grande teórico de uma nova moral, Jesus não é um mero solucionador de problemas, na verdade, Jesus é vida, Jesus é o doador de vida. Olha que interessante, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. Primeira vez que eu li isso na vida, eu falei assim, opa. O que o senhor está dizendo? Porque eu entendi, então você está querendo dizer que eu não tenho vida? Ele falou, isso aí, André, você está pegando rápido, é isso aí mesmo. Você só transita para lá e para cá. Se você quisesse dar um nome aí de uma série do Netflix, você é só um walking dead, você é só um cadáver insepulto. É isso que você é, mas vida você não tem. Vida você vai ter quando você se conectar comigo. Mas só, como assim? Jesus está nos chamando para uma nova dimensão existencial, uma outra dimensão de existência. Ele está falando acerca da vida eterna, essa vida que já exerce desde agora os seus efeitos sobre todas as realidades atuais dessa vida. Então você fala assim, como é que é isso aí? Por exemplo, quando a gente passa a saber isso, começam a florescer novas possibilidades de sentido. Com efeito, isso aqui é uma excelente notícia para nós que somos seres mortais. Por quê? Porque nós morremos. E não só porque nós morremos, porque a gente tem consciência de que morre. Por exemplo, eu nunca vi um cachorro com crise existencial, cara. Cachorro bolado, Fred. Cachorro lá no canto, fala, qual foi cachorro? Cachorro do boladão, cara. Foi que você tá bolado. Pô, velho, vou morrer. Falei, mesmo, cara? Não, fica tranquilo, você vai ficar mais um tempo aí no planeta. Não, mano, mas a gente tem. Entendeu? Quando você começa a pensar direitinho, você fala assim, mano. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com o pessoal do Fundamental, o Noah estava, e eu disse a eles cantaram parabéns para mim e tudo, e eu fui lá agradecer e tal. E numa hora eu falei para eles assim, em relação a vocês, eu tenho mais experiência e eu tenho muito mais passado do que futuro. Vocês, em relação a mim, têm muito mais futuro do que passado. Eu cheguei primeiro que vocês no planeta, então por isso eu estou habilitado a dizer algumas coisas a vocês, entendeu? Simples assim. Então, quando você discerne isso, fala, caramba, mano, e quando você começa a pensar nisso com carinho, por exemplo, quando eu fiz 35 anos, eu me retirei, procurei um lugar reservado e comecei a meditar intensamente. Falei, se tudo correr bem, tenho aí pela frente, se tudo correr bem, 35 anos. O que passar disso já é bônus, mas também é canseiro e enfado. Então, o que eu tiver para resolver, eu tenho esse tempo aí, se tudo correr bem. Então, quando eu comecei a ter essas crises estomacais, eu falei, aí, ó o negócio esquentando já, entendeu? Pô, shape tá maneiro, graças a Deus, mas tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, essa proposta de Jesus faz todo sentido para nós. Por quê? Porque a gente morre e tem consciência disso. O que isso significa? Que não é a morte que importa, visto que isso é fato para nós. Sendo assim, a pergunta é, o que eu faço enquanto eu não morro? Aí a gente precisa viver com intensidade. Eu me lembro de um primeiro-ministro britânico, cujo nome era Benjamin Disraeli, ele falou assim, a vida é muito curta para ser pequena. Entendeu? A vida já é curta. Se tudo correr bem, insisto, 70 anos. Se tudo correr bem, entendeu? Se tudo correr bem, setentinha. Eu já estou aí contando meus 20 e poucos já, entendeu? Olha que tensão. Então, não posso encurtar a minha vida, entendeu? E a pergunta, então, é o que eu faço para que a minha vida não seja pequena, superficial, fútil e, sobretudo, medíocre?
observando o que Jesus diz. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em profusão. O que Jesus está falando aqui, a palavra também que cabe é uma vida que transborde. O que é transbordar? É ir para além das bordas. É uma vida que não cabe em você, entendeu? É tanta vida que começa a jorrar, a ponto de pessoas também que estão próximas de você serem beneficiadas pela vida a vida que jorra de você. Então, aos discípulos está proposta, por exemplo, essa esperança aqui para a experiência da vida para além das bordas. Por isso, é necessário, de fato, discernir o que significa ser um discípulo. Por que é necessário discernir o que significa ser um discípulo de Jesus? Porque esse discernimento faz com que a gente tenha noção de quais são as nossas relações com Cristo. E isso para que a gente possa viver de modo coerente com a vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus não cumpre o seu papel existencial, está disfuncional. Tudo no universo tem uma finalidade existencial. A cadeira que os irmãos se assentam, o banco que eu também estou sobre, tem uma finalidade existencial, nos proporcionar um conforto mínimo. Ora, se uma cadeira tem uma finalidade existencial, a pergunta é: e qual é a minha finalidade existencial no universo? Enquanto a gente não discerne isso, a gente não consegue viver com plenitude. Não tem como, entendeu? A gente bate cabeça, entendeu? Você corre atrás de coisas, enche a vida de coisas que pegam, mas não sente nela nenhum tipo de prazer nem satisfação, porque a nossa satisfação, de fato, está no cumprimento da vontade de Deus. Então, enquanto a gente não discerne o que é ser um discípulo, a gente não consegue discernir essa relação que a gente tem com Deus. Ato contínuo, a gente não consegue viver de modo coerente com a vontade dele e é só insatisfação, é só frustração. Então, a pergunta é: quem é o discípulo? Discípulo é um ser em disciplina. Discípulo é alguém que aceita viver sob a disciplina amorosa de Jesus de Nazaré. O discípulo é um ser que conhece e, por isso, ama profundamente a Jesus. Discípulo é aquele que aprende. Então, por exemplo, a Aline veio no momento devocional, preparou o caminho dizendo que nós temos problemas. Temos inúmeros. E o nosso problema começou no dia que a gente se rebelou contra Deus. Só problema, entendeu? Tudo aquilo que era prazeroso de se fazer começou a trazer suor nas nossas faces, entendeu? A terra começou a produzir cardos e abrolhos, porque é interessante que o texto diz: maldita é a terra por sua causa. Não foi Deus que amaldiçoou a terra, foi a gente. Então, esses problemas todos que nós vivemos só têm uma raiz. Qual? A nossa rebelião. O que está acontecendo quando a gente, por exemplo, se entrega a Jesus de Nazaré? Cessou a rebelião. Entramos no time da adoração, no time daqueles que se submetem a Deus, reconhecem a sua majestade e estão sendo reeducados para a gente reaprender a ser gente como gente deve ser. Porque o nosso problema é que a gente não sabe ser gente como gente deve ser. E isso traz todo tipo de problema para nós. E a única pessoa no universo que a gente sabe que é gente do jeito que gente deve ser é esse que diz: eu que sou gente como gente deve ser e vivo como se deve viver, tenho essa proposta para vocês, que vocês tenham vida e a tenham em profusão. Eu gosto muito da maneira como Eugene Peterson traduziu esse texto na mensagem. Ele fala assim: eu vim para que vocês tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com a qual vocês possam ter sonhado. Traduzindo, o que eu tenho para vocês, expectativa já foi. Não cabe nem no seu melhor pensamento. Você pode pensar a melhor coisa do mundo, mas como você é limitado, você não passou nem perto. É isso que eu tenho para vocês. É um negócio sensacional. Só Jesus pode fazer. Então, aqui a gente já percebe que ele, de fato, é a fonte dessa vida. Então, há uma riqueza de significado enorme aqui, porque isso aqui fala exatamente acerca da nossa própria carência essencial de Deus. O que isso significa? Que nós não vivemos para Deus, nós vivemos de Deus. Se você entrar numa que você vive para Deus, você tem uma chance muito grande de se tornar um religioso. Você vai querer fazer coisas para Deus. Agora, quando você entende que você vive de Deus, aí, meu irmão, tudo é doação, tudo é graça. Você tem inúmeros motivos para ser grato, como o Gui nos ensinou na semana anterior. É tudo diferente, porque um Deus que precisasse que eu trabalhasse para ele, não poderia ser Deus. E Deus é Deus, tão magnificamente inteligente, que sabendo que a gente poderia cair nessa tentação, ele falou assim:
Em querendo me servir, sirvam-me no próximo. Pronto, está resolvido. Entendeu? Porque Deus não tem carência de absolutamente nada. Um Deus que carecesse de alguma coisa que eu pudesse dar para ele não poderia ser Deus. Entendeu? Ele não precisa, por exemplo, o Gui falou aqui inúmeras vezes sobre churrasco na semana passada, e eu estava ouvindo e me divertia, e eu fiquei pensando assim, Deus falando isso. Ele falou assim, acaso eu preciso do seu sacrifício? Ele fala isso no Salmo. Querendo eu, que sou dono de todas as manadas, eu vou pedir para você um boi para ser sacrificado para mim. Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Não faz sentido. Então, em sabendo disso, ele falou, eu quero ser servido no próximo. Quer me servir? Faça bem ao semelhante. Pronto, sensacional. Isso é maravilhoso. Então, aqui a gente percebe, a gente não vive para Deus, a gente vive de Deus. Então, essa vida que Jesus oferta aos seus discípulos, ela não tem nada que ver, por exemplo, com essa ritualística da religião, não tem nada que ver com manipulação e nem tampouco com essa multiplicidade de regras. É vida em profusão, é vida em abundância, é vida plena, é vida repleta de paz, mesmo em meio às mais variadas tribulações. Ou, se você preferir a palavra que foi dita nessa manhã, meio aos muitos problemas. Então, ser discípulo é viver plenamente. E aí a pergunta é, e o que é de fato viver plenamente? É saber, por exemplo, enfrentar todas as aflições e aprender, por exemplo, com a superação de cada uma delas. Com isso, eu estou dizendo a vocês que há uma pedagogia nas aflições. Entendeu? Bom é quando a gente passa por momentos sinistros, sai do outro lado, que você tem que sair do outro lado. É igual a minha conversa com todos os estudantes do Colégio Batista. Eu só me sinto à vontade de falar com eles sobre adoecer sem adoecer, porque eu saí do outro lado. Porque todos vocês que me conhecem minimamente sabem que eu tenho pouquíssimos amigos que têm a mesma idade que eu. O Ganso é um deles que sobreviveu, entendeu? Eu tenho poucos amigos que têm a mesma idade que eu, entendeu? Por quê? A maioria deles... ela já cantou a pedra aí, ó, entendeu? Até te entregando aí, Ganso. Os meus amigos estão aguardando pela ressurreição em 2 condomínios riquíssimos aqui da cidade. Condomínio Isidório Ribeiro, vulgo Cemitério do Retiro, e condomínio particular Portal da Saudade, aqueles que tinham um pouquinho mais de recurso, entendeu? Não sobreviveram à adolescência. Então me sinto à vontade porque eu sobrevivi e consegui pegar alguma coisa dessa pedagogia, entendeu? Que a chapa esquentou. Então hoje eu me sinto à vontade, falo, pessoal, aqui, ó, aqui. Se você continuar aqui, eu já sei o que vai dar. Eu disse a você, quando você faz besteira, é previsível. Mas se você entrar no caminho da obediência, nenhum de nós sabe o que pode acontecer. E te digo que todos os dias você será surpreendido. Então, viver de modo pleno é você, mesmo em meio aos mais variados problemas, você consegue manter, por exemplo, a sua paz. A vida não é afetada. Então, essa vida plena, ela abarca também a saúde física e intelectual. Só como assim? Por exemplo, a gente está imerso nesse mundo, entendeu? Aqui, infelizmente, a tônica é o pecado, então esse é o contexto no qual a gente está inserido. Então, nem sempre é possível desfrutar dessa vida plena em todos os sentidos. Nem sempre, muito embora Jesus a tenha prometido. Mas virá o dia em que todas as coisas serão restauradas e o pecado será definitivamente banido e a vida, com efeito, será plena. O que isso significa? Que até lá a gente não precisa viver, por exemplo, como um escravo do nosso adversário, apanhando, angustiado, oprimido, esbagaçado, ou como eu vi uma palavra essa semana, estropiado. Mas virou para mim e falou, Michelin, cheguei aqui rebentado, estropiado. Falei, que isso, cara? Infelicitado, escolhendo sempre o caminho da morte. Não, pelo contrário, a vida pode ser uma boa nova. Então, a grande questão agora, o Nani tem sido honestíssimo conosco, então, por isso eu me sinto à vontade de falar, ele já expôs algumas questões dele. Então, nem sempre a gente vai conseguir viver essa plenitude exatamente agora, a gente tem limitações, mas vai chegar um dia em que a gente vai poder viver isso em intensidade. Mas agora já é possível viver essa vida em alguma medida. O que isso aqui nos ensina? Que, de fato, viver é uma arte e a gente precisa aprender a viver. Então, vida é um aprendizado. Porque a vida, por exemplo, diferentemente de um eletrodoméstico, não vem com manual. Essa semana, a gente experimentou a primeira edição da Escola de Paz nesse ano,
do Colégio Batista, e eu fiz um título sugestivo para uma conversa importante, pertinente, que era assim: socorro, meu filho não veio com manual, e agora? Entendeu? Provocação. Porque eu disse, em suma, em resumo, manual é bom para eletrodoméstico, mas para o ser humano não funciona. Exatamente por isso, e a palavra é exatamente essa também. Por quê? Um manual, ele serve, o princípio de um manual é que você possa prescindir do autor para fazer o aparelho funcionar. Por exemplo, inúmeras pessoas dizem: a Bíblia é o nosso manual, aleluia, glória a Deus, amém. Eu falei, que quando o cara ainda te constrange com amém, que é brutal, né, cara? Porque amém você sabe que não é pergunta, amém é resposta. Aí o cara ainda te constrange, amém? Eu falo, não, eu penso. Bíblia não é manual, porque o manual faz com que eu prescinda do autor para fazer algo funcionar. O texto sagrado está me ensinando como viver. Eu não consigo viver a parte do Espírito Santo, que é o autor do texto. Para compreender o texto, eu já preciso fazer oração, eu preciso pedir que o Espírito Santo ilumine a minha mente, senão eu não consigo compreender além das palavras. As letras eu entendo, eu sou alfabetizado, sei ler e escrever, sou da era Gutenberg. Agora, o que isso quer dizer? Não faço a menor ideia. Então, a Bíblia não é um manual. Eu não posso prescindir da ação do Espírito Santo para ter compreensão do texto. Então, nesse sentido, seres humanos também não vêm com manual. Se seres humanos não vêm com manual, sou pai, o que eu faço? Pergunta para Deus. Senhor, quem é essa criança que chegou aqui em casa? Entendeu? Quem é? Porque eu não faço ideia. Entendeu? Quem é? Aí Deus vai te falar, fulano de tal. Aí você fala assim, qual o papel dele aqui no universo? Aí Deus vai falar, o papel dele no universo é esse. Concomitante, quando ele te disser qual é o papel dele no universo, vai te falar como é que você deve criá-lo também. Porque esse é o problema, porque a gente já começou tudo errado, porque a gente nem sabe dar o nome certo para os nossos filhos, porque os nossos pais também nos deram o nome errado, porque os pais dos nossos pais, que eram nossos avós, também deram o nome errado para eles, porque você sabe que nome tem que ver com identidade. Quem sabe a nossa identidade? Só o Senhor. Aí olharam para o Fred, você vai chamar Fred, não é não? E aí? Hernani, André? Esse é nome provisório, mas não é o meu nome verdadeiro, só Deus sabe. Então, em sendo assim, a gente precisa aprender. O único jeito de aprender é se tornando discípulo de Jesus de Nazaré. Então, nesse nosso relacionamento com ele, ele vai nos ensinar como é que a gente deve viver essa vida em plenitude, de modo que ela não seja apequenada, de modo que ela não seja superficial, nem fútil e nem tampouco medíocre. Ou seja, que a gente viva no máximo das nossas potencialidades. Um exemplo? Todas as vezes que eu vou sepultar alguém, e não são poucas as vezes, eu me lembro que desde 2016 até 2020, desde que eu entrei, fui convidado de volta para o colégio, me tornei capelão, até a pandemia, eu tinha ido ao cemitério 76 vezes. Só de 2016 até 2020. Na pandemia eu parei de contar. 76 vezes. Todas as vezes que eu estou caminhando lá entre a sepultura, eu sempre olho para baixo e fico pensando assim, quanta riqueza não tem aqui embaixo dos meus pés? Riqueza que não veio à luz. Traduzindo, potencialidade que nunca ganhou concreção histórica. Ou seja, quantos livros estão sepultados ali? Quantas músicas, quantos poemas, quanto tudo de bom estava ali dentro. Por quê? Porque a vida foi medíocre. Não foi vivida em plenitude, não foi uma vida associada a Jesus de Nazaré. Então, não foi possível viver para além das bordas, não foi possível viver com intensidade, não foi possível viver na sua máxima expressão. Então, nessa manhã, penso que é o suficiente para a nossa reflexão, que a gente possa ser honesto, humilde, em sendo, por exemplo, confrontado a partir da proposta de Jesus, que a gente tenha humildade de reconhecer, de falar assim, Senhor, se de fato as coisas são como eu ouvi nessa manhã, eu preciso admitir que eu não tenho vivido nessa intensidade, não tenho vivido, por exemplo, com essa profundidade, não tenho vivido uma vida, por exemplo, que manifeste toda essa potência que o Senhor tem para nós, porque o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham na sua máxima expressão em profusão. Com isso eu quero lhe dizer duas coisas. Primeiro, esse texto para nós serve como um gabarito. Eu disse que ele não é um manual, mas ele é um gabarito. E todos nós aqui, ou melhor, grande parte de nós somos professores e a gente sabe para que serve um gabarito. Gabarito é para checar o número de acertos.
Então, quando a gente lê esse texto, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. Primeira pergunta que a gente tem que falar é, Senhor, eu tenho essa vida? Eu vivo essa vida contigo em profusão? A gente checa o coração diante de Deus, porque uma coisa boa é quando a gente se abre para balanço. Lojas se fecham, mas nós, seres humanos, podemos nos abrir para balanço. É uma coisa sensacional. E quando a gente se abre para balanço, Deus não tem nenhuma dificuldade em expor para nós a nossa real condição, a nossa situação. Em isso acontecendo, segunda coisa, Deus ama os humildes. Deus ama quando a gente fala assim, Senhor, é do jeito que o Senhor falou, o Senhor está correto, eu não tenho nada a dizer a ti além de amém. É do seu jeito, Senhor, e não mais do meu. Traduzindo, eu creio, eu concordo. Crer significa concordar, dar razão a. Tudo que Deus fala, a gente só fala assim, Senhor, o Senhor está certo, corretíssimo, eu estava absolutamente equivocado nos meus pensamentos. Então, portanto, eu abro mão dos meus pensamentos e, em lugar, eu abraço os seus pensamentos e eu quero, de fato, viver essa vida com intensidade. Então, em sendo assim, resolva o que há para ser resolvido, entendeu? Resolva o que há para ser resolvido. Se o problema era esse, falta de vida, a proposta é essa. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham na sua máxima expressão. Eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Isso é magnífico, isso é sensacional. Nós não vivemos para Deus, nós vivemos de Deus. Então, a vida que a gente tanto almeja só está em Deus. Não está em nenhum outro lugar. Deus é a fonte. Então, desconectados da fonte, não há a menor possibilidade da gente se satisfazer, porque o que nos satisfaz de fato é essa vida em plenitude. Então, por hoje, creio que é o suficiente. Vamos falar com quem resolve? Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa nova ocasião, por esse novo dia. Obrigado porque o Senhor nos preservou. Havia uma grande expectativa de chuvas fortes, de algum modo miraculoso. Nós fomos agraciados, ela não chegou forte aqui. Entretanto, alguns dos nossos irmãos padecem dificuldade exatamente nessa hora e nós nos lembramos deles. E, junto a isso, a gratidão encontra espaço no nosso coração porque nós pudemos estar aqui. Em estando aqui, Pai, a gente também conseguiu ouvir a Tua voz. Aprendemos muito nessa manhã, percebemos que há coisas que precisamos tomar como nossas, resolver o que há para ser resolvido, para que isso não se avolume. Te agradecemos por essa confrontação. Agradecemos também pela proposta do Senhor. Obrigado, Deus, porque o que nós realmente precisamos é dessa vida, mas não é qualquer vida, é vida com qualidade da eternidade. É essa vida, Pai, que nós precisamos para passar de modo incólume por todos os nossos problemas, provas, tribulações e aflições. É essa vida que nós precisamos para viver com intensidade. E é essa vida que está disposta a cada um de nós. E conscientemente, nós queremos essa vida. Nós, de fato, Pai, queremos viver com intensidade. Nessa manhã, a gente aprendeu que há coisas que podem apequenar a nossa vida e nós não queremos isso, Pai. Pelo contrário, nós queremos viver em profundidade, nós queremos que a nossa vida tenha utilidade e que a nossa vida possa ser vivida no máximo da sua potencialidade. Então, grava esses ensinos no íntimo do nosso ser, de tal maneira que a gente viva de acordo com a nossa real identidade de discípulos e que todos ao nosso redor também possam perceber isso. Em nome de Cristo Jesus, nessa manhã oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. É isso.